Oi, gente! Vamos chegando no nosso sextou diferente! E a nossa Nutri já tá aí! Só dar um tempinho pra essa galera chegar. Vão pensando que pergunta querem fazer pra nossa Nutri. Vamos lá, quais são os erros que a gente comete quando tá tentando emagrecer? Quem de vocês aí já tentou emagrecer? Coloca um eu aí. Quais erros que cometiam? Vamos perguntar para nossa Nutri, a nossa Nutri top. Mais um minutinho, mentira, menos de um minuto. Eu já vou chamar a nossa Nutri e aí vamos começar a falar sobre o nosso emagrecimento. Quais os erros, né, gente? Vamos chamar a Nutri. Sejam todos bem-vindos. Oi! Olá! Tudo bem? Bom, a gente junta. Olá! Que delícia, olá, tudo finalmente, ótimo. né? Que coisa boa. Excepcional Então. noite, pessoas. Tu já tava ali num som maravilhoso que já amei. Já tava aqui meio que dançante. A vida tem que ser assim, uma eterna alegria. Tem, né? Verdade. Porque Eu acho que a disposição... problemas todos nós temos, né, Thay? Todos, Então, todos. vamos encarar da melhor forma. A vida é sensacional, espetacular, excepcional, como eu falo todos os dias, né? Mas é da maneira que a gente encara, da maneira que a gente acorda, da maneira que a gente se propõe. Nada, eu acho assim que nada acontece por acaso. Se não há uma transformação que vem da gente, que o primeiro passo tem que ser impulsivo nosso, a gente não pode esperar que o mundo responda a maneira como tu vai te comportar. Se é aquela maneira que tu acorda, é a maneira que tu vai encarar o mundo, né? O mundo vai te responder exatamente como tu te comportas naquele dia. A gente fala, nada é uma acaso. Escolha, né? Eu escolho ser feliz todos os dias. E junto com essas escolhas vem também as nossas escolhas em relação aos nossos hábitos, né? Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer pra gente, aquilo que a gente quer pro nosso futuro. Então, começar de pouquinho em pouquinho, diariamente. E é sobre isso que eu queria começar a falar contigo, né? Na verdade, a gente não combinou, gente. Pessoal que tá aqui, eu vou dar uns minutinhos pra Thay se apresentar. Mas a gente não combinou nada. Então, eu só vou fazer para ela. E é verdade esse bilhete, gente. A gente jura. A gente acabou de falar às 6h30 com o nosso outro projeto, né? Exatamente. E não deu nem tempo de a gente fazer uma prévia. Então, e é pura verdade. Se der algum erro aqui, ó, é porque não foi nada combinado, tá bom, gente? Mas, enfim. Eu vou dar uns minutinhos aqui para a Thay se apresentar. Eu também vou me apresentar se tiver alguém aí, algum amigo de Insta da Thay. Já vou mandar o aviãozinho. Vai falando aí que já tô mandando, Isso. Tá? Eu também vou mandando, enquanto eu vou falando. Vai. Então, eu queria dizer para vocês que meu nome é Cuca. Na verdade, o meu nome é Vilciane, né? Eu sou psicóloga e já trabalho há bastante tempo com emagrecimento. E convidei a Thay, que é uma pessoa maravilhosa,
que tem uma experiência incrível, a gente tem uma sintonia muito boa, porque a gente Muito pensa boa. de forma muito parecida, a gente tem forma de trabalho muito parecida, a gente já fez um projeto juntas lá na cidade de Imbuia, estamos realizando mais 2 projetos juntas, um aqui em Rio do Sul e outro na cidade de Imbuia. E queria convidar vocês todos para seguir depois o perfil da Thay, conhecer um pouquinho do trabalho dela. Olha só, uma galera aqui entrando, gente. Sejam bem-vindas. Tô mandando, vou mandar mais. Vai falando aí que eu tô mandando mais agora. Certo. E depois vocês todos seguem a Thay, então, para conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. No final, se der um tempinho, a gente vai falar sobre os nossos 2 projetos em andamento, né, Thay? Nosso projeto aqui de Rio do Sul, sobre o nosso projeto na cidade de Imbuia. Dizer que a Thay também é a minha Nutri, será a minha Nutri, né? A gente está combinando de fazer uma consulta. E enfim, vou deixar uns minutinhos para te apresentar, Thay, para dizer qual é a tua especialização, quanto tempo tu tá na área. Então, eu trabalho já há 12 anos na área da estética, e daí migrei fazem 7 anos para a área da nutrição. Sou formada, na primeira vez que eu me formei na graduação foi no curso técnico em nutrição, para eu saber se era uma praia realmente que eu queria, essa era uma praia que eu queria ser abordada na minha vida, que eu gostava muito da área da estética, mas me faltava chão para eu caminhar. Então daí fui conhecer, fiz o técnico que levaram 2 anos, e daí logo antes de finalizar entrei na graduação, que completei, né? E agora já estou na 3ª especialização, já sou formada em especialização em fitoterapia, em neuropsicologia, que foi a primeira que me formei, que é a área que eu atuo e gosto bastante, comportamental. E agora estou fazendo com abordagem em funcional e coaching. Então, estou tentando um mestrado também que vai ser na área de fisiologia, do exercício, na área mais da performance, né? Para atletas, para pessoas que gostam das atividades físicas com maior impacto. Então, a gente vai tentar um mestrado nessa área. E atuo bastante aqui na região de Blumenau. Os meus pacientes, a maioria são do Alto Vale, um pouco já de Itajaí, ali que já abrange um pouco o vale, né? Mas a maioria de Itajaí para baixo, né? Tendo muitas pessoas, graças a Deus eu tenho uma agenda bem tranquila. Ano passado deu uma parada no início ali, mas depois foi só sucesso. Aí trabalho em 2 projetos contigo, trabalho em 3 projetos aqui de emagrecimento. Já tô no 6º projeto. O primeiro projeto meu, nós alcançamos 110 quilos, o total do grupo, cheio de 21 dias, foi muito bom. E daí resolvi trabalhar nessa área de projeto de desafios de 20 e 30 dias, 21 e 30, que é uma área que tem crescido bastante e as pessoas conseguem fazê-lo de casa, né? E isso é muito bom, porque em tempos de pandemia a gente conseguiu otimizar o tempo, né? Se especializar naquilo que a gente gosta de trabalhar, que é essa área, e ajudar o outro. Que eu acho que agregou, que foi um casamento, uma super engrenagem e fluiu, né? E aí tô aí, trabalhando já há 7 anos. E também as pessoas que estavam em casa, elas puderam otimizar o tempo delas, né? Até porque estava em casa, às vezes trabalhando em home office, às vezes ficava cansativo, e enfim. Assim, era uma forma de dispersar e agregar conhecimento e melhorar a sua saúde, né? Ótimo. Então, Thay, eu queria te verificar contigo assim, ó. A primeira pergunta que eu quero fazer, na verdade, ainda não é na lista que veio aqui na caixinha do Instagram. É uma pergunta que eu quero mais de curiosidade minha, para ver se fecha o teu público com o meu. E também, imagino que seja uma curiosidade do pessoal que está aqui nos assistindo. Então, eu queria saber, hoje, se você fosse elencar, pode ser até 3, tá? Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando elas começam a emagrecer? Por quê? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu imagino que toda pessoa, né? Não estou generalizando, mas que a maioria das pessoas, antes de te procurarem, elas já tentaram de alguma forma emagrecer sozinhas. Dietas. Né? Porque eu vejo que para mim também chega assim, geralmente é depois que passaram
muitas tentativas, já tentaram nutricionista, já tentaram várias formas, não conseguiram, daí por último elas vêm para o psicólogo. Então o psicólogo é sempre depois do nutricionista. Então, por isso que eu queria saber qual que é o principal erro que você percebe que elas cometem antes de chegarem até o teu consultório. A primeira pergunta que eu faço para elas, independente, assim, online, vem pesquisar. Eu quero consultar contigo, eu quero saber de valores. Aí eu faço uma pergunta. Por que tu tá procurando esse momento uma consulta com uma nutricionista? Daí vem essas perguntas que tu acabou de me fazer. Porque eu já consultei com uma nutricionista, porque eu já pesquisei isso, porque eu já pesquisei aquilo, porque eu já tentei milhões de vezes e consigo chegar até um ponto e ali para e eu retorno. Então, sempre é a mesma resenha, né? E eu acho que todo mundo erra na vida. A gente erra todos os dias. Cuca, todos os dias eu erro, tu erras. Nós somos seres humanos, né? E eu acho que para pontuar 1 ou 2 ou 3 ou 4 erros é muito bem pontual mesmo, porque cada um tem a sua individualidade. Mas a primeira coisa que eu acho, sim, é que existe muita moda em todos os tempos. E eu tô fazendo, Cuca, porque a fulana, minha amiga, tá fazendo. Ou eu resolvi entrar num planejamento porque eu vi a blogueirinha estar fazendo. Fazendo tudo pelo outro. Eu acho assim que essa pergunta é muito válida para saber se realmente aquela pessoa está fazendo por ela, né? Às vezes não é nem por ela, é pelo marido, é pela amiga que vai na academia que é melhor que ela, né? É pela médica que ela foi, que ela achou super mais interessante que a vida dela. É por N fatores, menos se ela realmente quer. Então, o principal é, tu realmente quer fazer isso? A pessoa fazer aquilo por impulso, por alguém. Então, eu acho que é um erro aí, que não há um equilíbrio, não vai ser um equilíbrio, né? E eu acredito que um casamento muito tranquilo e muito funcional dentro dessa área da nutrição, com planejamento, com estratégica, com uma reeducação, com uma estruturação de um cardápio. Eu tô tranquila, mas eu quero reestruturar um cardápio. É trabalhar com uma equipe multiprofissional, sim, né? Não é só porque eu tenho uma especialização numa área que eu vou conseguir ajudar o meu paciente como um todo, né? Então, daí eu pergunto para ele, tu já consultou, tu já fez algum acompanhamento com uma nutricionista, tu já foi em algum psicólogo? Quando ele me pontua algum dessas perguntas que você me fez. E ele fala que sim, já para nutricionista, que não, para psicólogo, que já foi no endócrino, enfim. E daí eu falo, então vamos fazer um casamento, vamos conversar entre eu, vou te encaminhar para uma pessoa, porque isso tem que ser um casamento. Tem que ser muito bem agregado, quando isso já está no consultório. Eu acho que tem que ser trabalhado com uma equipe multidisciplinar se a pessoa já tentou diversas formas de emagrecer, com nutri, blogueirinha, com dietas, porque eu sozinha e a paciente, de repente nós vamos ficar patinando, nós vamos conseguir resultados, mas que nós iremos patinar, e nós precisamos de apoio, de suportes, de alguém para nos dar alguns gatilhos, para nos levar a algum rumo e isso termos o resultado além do esperado entre eu acordado com a paciente. Uma terceira forma que eu acho que posso pontuar é de você receber uma dieta de uma outra pessoa que já está fazendo, de um plano B, né? Que como a gente estava falando hoje ali na nossa conversa, eu, você e a outra profissional, se a gente jogar um vídeo referente a isso, o vídeo daqui a pouco não tem mais, a gente não tem mais alcance. Controle, né? Todo mundo vai receber isso mesmo e vai fugir da nossa alçada. E é isso que muitas me procuram, porque elas já vêm com planejamento agregado de uma outra pessoa que estão seguindo, tiveram sim resultados nas primeiras semanas e depois para e não estabiliza. Por quê? Porque cada pessoa é um ser humano, é individualizado, ele é personalizado com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, com seus anseios, com seus acertos e com seus erros. E ele tem que ser analisado como um todo. Uma anamnese clínica realmente funcional, para a gente fazer uma reestruturação daquilo que ele realmente precisa, para fazer a desmistificação de tudo que ele tem que não está dando certo. Pra gente acertar daí, então, né? Então, esses 3 pontos que eu acredito que as pessoas veem, né? Que o primeiro ponto ali já englobou muitos, né? Então, é blogueirinha, é famosinha, é o que o outro quer e não o que eu quero. É um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, pode ser eu, você, as psicólogas daqui, mas que sim, que tenha um casamento, né? Com uma psicoterapeuta, enfim.
alguém que trabalhe junto na mente, porque a gente é muito condicionado. Eu sempre trabalho com 2 cérebros. O intestino, que eu trabalho com modulação intestinal também, acabei esquecendo, Sim. com o professor Murilo. Tem um amigo meu, inclusive, que é nutricionista, que ele tá aqui na live, acabou de entrar. E ele faz parte também com o Murilo e ele sabe do que eu tô falando. Então, eu trabalho com o cérebro, o segundo cérebro, que é o intestino, e o primeiro, que é a parte toda funcional, que é essa parte que tu sabes abranger com toda sabedoria. Então, a gente precisa realmente. E esse terceiro é o que eu recebi de outra pessoa, um planejamento montado dentro da minha área nutricional, que com certeza não vai dar certo. Né? Como eu falei, o indivíduo é individualizado e personalizado. Eu nem vou entrar agora nas dietas da moda, porque eu acho que é um caso perdido, né? Não dá pra gente falar disso, porque é como eu te falei, o pessoal tá muito na moda, né? Ah, ela tem um celular, eu também quero. Ah, ela tem um carro, eu também quero. E você, quer mesmo? Tá precisando mesmo, né? E tem um outro ponto que eu acho bastante legal, que é a identificação corporal. Ah, eu me identifico, essa é a minha estrutura corporal. Eu gosto, mas eu não me identifico com isso. Eu quero ter a estrutura corporal da Graciane, né? Eu quero ter a estrutura corporal da Aline Riscado. E daí é uma outra coisa que impacta bastante na hora do consultório. Eu vou conseguir isso? Não, né? Não vai conseguir aquilo ali. Aquilo ali é um biotipo, é um ser humano, é uma pessoa. Tu vai conseguir algumas formas, né? Alguma ideologia, identidade daquilo, mas aquilo ali não. Então, tu tem que criar a tua própria personalidade em relação à fisiologia corporal externa para a gente avaliar e aí ter um foco durante todo esse planejamento, toda essa área que a gente está pronta para trilhar. É isso. Começar por uma aceitação, né, Thay? Eu sempre falo, quem nunca quis ser uma Gisele Bündchen, né? Eu sempre falo, meu sonho é ser uma Gisele Bündchen, só que a minha estrutura corporal, primeiro, não é dela, e outra que o meu tamanho dá mal dá o tamanho das pernas dela, né? Então, eu nem te falo, né? Tu é maior que eu ainda. Então, assim, ó. Mas o que eu queria te perguntar, Thay, as pessoas que te procuram, elas geralmente procuram uma dieta daquelas assim, ó, papum, aquela que olha, semana que vem eu vou estar magra? Elas não te exigem esse resultado? Não? As minhas pacientes não, porque a minha propaganda é o Instagram, as minhas redes sociais, é muito boca a boca. E é muito das pessoas, dos meus pacientes, do boca a boca, que já tem resultado e sabe da forma que eu trabalho. Então, esse comportamento não chega. Até porque antes, na abordagem, elas perguntar de valor, de preço. E quando eu faço essa pergunta, o que realmente você está procurando dentro de uma nutrição, dentro desse mundo nutricional? O que você espera de uma nutricionista? Aí já muda toda a abordagem. Daí a pessoa fala... Eu falo, antes de passar qualquer informação, né? Aí ela me fala, aí eu falo, o meu trabalho é esse trabalho dessa forma, e segue o meu roteiro com aquele valorzinho que eu te passei para as minhas pacientes. E daí acaba que elas acabam não voltando. E para mim é excepcional. Porque eu sei que uma pessoa que vem com o molde external do mundo, da moda, não vai funcionar nos parâmetros que eu trabalho. Eu prefiro trabalhar com a qualidade, né? Com a qualidade nutricional que, para mim, vai além daquilo que a gente estuda na faculdade. Que vai além, vai muito das nossas escolhas, da postura que eu tenho de ir no mercado e me comportar com aquele mundo de fast food que tem na minha frente. Vai da opção das coisas que eu tenho, do mundo que eu tenho acesso, do que eu trago para minha casa. Então, é isso que eu trabalho. A parte comportamental, o que realmente eu quero para mim, o que eu quero para minha família. Porque eu sou uma pessoa sozinha, eu sou um ser humano individual. O meu cordão umbilical foi cortado lá na maternidade com a minha mãe. Mas quando eu moro numa casa, embaixo de um conglomerado com algumas pessoas, o que eu acabo vivendo é que aquelas pessoas acabam vivendo. Então, isso é um reflexo, né? Então, tudo que eu acabo escolhendo, as minhas escolhas, vai refletir. Se eu tô numa casa com um momento muito estressado, vai ser todo mundo estressado, né? Então, tudo parte das minhas escolhas. Eu prefiro trabalhar com as pessoas que entendam essa minha linha de pensamento. Sim. Trabalho todo dia um pouquinho para construir o meu castelo, porque se não tem uma base sólida, vai balançar e vai cair. Treme e cai. Eu prefiro estabelecer bem a base, fortalecer e começar todo dia um pouco.
Então, não chega nem a me perguntar isso, porque sabe daí da abordagem que eu faço, Cuca. Que é o resultado, na verdade, daquelas dietas muito restritivas, Isso. daquelas dietas muito malucas, que aí você até emagrece, mas depois volta para os hábitos antigos, então não dá conta, né? Então, eu tenho um relato para falar. Inclusive, a Maísa está aqui. Nesse tempo todo que eu estive atuando, aconteceu lá na cidade que a gente trabalha. Teve uma paciente, eu falei pra dona do espaço lá, a Maísa, e eu disse pra ela, Mai, eu não trabalho dessa forma. A paciente foi falar pra ela que eu quero que a Nutri me faça essa dieta. E eu falei pra ela, eu não trabalho assim, não é assim que eu faço. Mas enfim, ela foi. Eu falei, olha, eu vou fazer algo modulado nessa maneira. Falei pra Maísa, não vou passar pra ela. Eu vou passar pra você. Você vai sentar com a paciente até o dia do meu retorno e vai ler pra ela. Você vai fazer ela entender o que ela precisa fazer, né? Não vai passar papel nenhum pra ela. Tu vai passar a minha conduta, a minha linha de pensamento. Porque eu agreguei o que ela me pediu, que era uma dieta da moda bem famosa. E modulei dentro daquilo que eu estava estruturando, no caso dela, em específico individual. O que aconteceu? O barco afundou. Foi a primeira pessoa que desistiu de tudo, tanto do projeto lá, quanto do projeto comigo. Por quê? Porque não funciona, né? Não funciona. A pessoa eu acho que é bem importante observar também, né, Thay? Porque eu penso assim, ó. Tá cheia de paciente minha aí. Que bom. Tá cheia. Eu acho bem importante a gente manter aquilo que a gente acredita, né? Porque é uma questão ética da gente. Como é que a gente vai fazer algo que nem a gente não acredita para passar para outra pessoa? Então a gente também tem que saber as nossas limitações, né? Aquilo que eu trabalho, aquilo que eu tenho experiência, aquilo que eu sei que vai dar certo para aquela pessoa. E a gente, às vezes, dizer não para o paciente é a melhor forma da gente acolher ele, a melhor forma da gente ser verdadeira. Então, exatamente não me incomoda, isso. Não me incomoda. Chega final de semana, esses dias até a Mai falou, a Nutri passou, então não pode, né? Então tá na dieta, não, então não faz, porque não tá lá, não fica perguntando. Porque esse tal de perguntar, não tem escapes comigo, não tem, não deu certo, eu não vou fazer. Então o resultado vai ser aquilo que tu te predispõe a estar fazendo, né? Aí o que eu falo sempre, quanto vale o teu dinheiro? O teu dinheiro tá valendo a tua saúde? Ou o teu dinheiro é simplesmente tu pegar o papel ali, a espécie, as cédulas, né? E rasgar e jogar fora, né? Olha o meu trabalho, olha o teu trabalho. Tem a questão ética? Tem, mas o teu comprometimento comigo, daí eu faço ele lembrar. Lembra que lá no começo o acordo foi, olha, você me falou isso, e eu trabalho assim, assim, assim. Como é que tu, 2 semanas depois, me pergunta, eu posso comer isso naquele horário? Aí eu vou te perguntar, tá no teu planejamento? Não, então não, né? É por isso, porque é ajustado, é um ajuste. Né? Porque como a pessoa chega para ti com vários transtornos e a pessoa vai dizer, eu vou fazer isso hoje porque vai ser legal. Era para ser assim? Não, porque ela te procurou para ser diferente, né? Exatamente. Então... Só que eu percebo também uma coisa que às vezes, até o óbvio precisa ser dito, né, Thay? Tem coisas que a gente repete até entrar na cachola da pessoa, mas aí eu digo assim, a gente precisa ter um pouquinho de empatia, porque a gente também às vezes é assim, né? Então a gente funciona na base da repetição. Então, Thay, eu quero entrar agora, a gente já está em 25 minutos de live. Eu quero entrar nas perguntas que a galera mandou. Eu vou fazer de forma aleatória as perguntas aqui, tá? Então, assim, eu tenho umas 4 aqui também. Vamos ver se dá tempo. Vou fazer as tuas primeiro, depois eu faço as minhas. Me mandaram lá na caixinha. Jejum intermitente ou alimentação a cada 3 horas? Aí a pessoa já colocou entre parênteses. É que eu vejo que são correntes que uma vai contra a outra e eu queria muito uma opinião da Nutri. Dependendo do caso, né? Então, dependendo do caso. O jejum intermitente funciona? Sim. E não, né? Então, ele é bom em muitos casos, né? Assim, eu sempre coloco para os meus pacientes sobre o jejum intermitente. Quando a gente vai fazer um exame, né?
Jejum intermitente é aquele que eu fico 18 horas sem comer, 24 horas sem comer, 36 horas. Não é isso, né? É um tempo que tu passa sem estar alimentado. O outro tempo você tem para se alimentar. Claro que o jejum intermitente não é aquele que eu boto no Dr. Google, vou lá, faço e, né, e escrevo tudo aquilo e sigo aquilo ali, porque tá errado. Cada biotipo é um biotipo, cada corpo tem uma densidade calórica, um percentual calórico, uma taxa metabólica basal, que é associada àquilo, a gente vai jogar dentro de uma dieta, dentro do jejum intermitente e vai fazer a soma. Então, é períodos que a gente passa sem estar alimentado, que eu acho sensacional. Adequado ao ajuste de cada performance. Eu sou uma atleta, eu sou uma gestante, eu sou um pré-diabético, eu sou um obeso, então funciona. Ajustado dentro daquele biotipo. Eu gosto bastante de trabalhar com essa abordagem. Dentro de alguns parâmetros. Eu gosto, eu acho que funciona. Se ele vai como é que tu falou ali? De contrapartida, jejum intermitente. Jejum intermitente ou alimentação a cada 3 horas? Então, eu acho que as pessoas não precisam estar se alimentando a cada 3 horas. Se alimentando, a alimentação, que é a alimentação nutricional, nutritiva, ela deve ser feita 2 vezes ao dia, que são alimentações fechadas. Que é aquelas que os antepassados, os nossos avós, os nossos bisavós faziam antigamente, que seriam meio-dia e às 6 horas da tarde, que são alimentações fechadas. Eu não estou dizendo que em específico teria que ser esses horários, mas meio-dia, 11h30, meio-dia e meio, 15 para meio-dia, 1 hora, é o horário que a pessoa tem ajustado no seu cronológico, no seu ritmo circadiano. E o horário das 6 ali é uma questão de conversa com o paciente para saber os horários que ele finaliza o expediente para estar fazendo essas 2 abordagens. Esse meio tempo de uma alimentação adequada nutricional, esse meio tempo, essas entre-refeições, né? Deveriam ser adequadas dentro daquele ajuste de equilíbrio nutricional. Devem ser feitas? Depende do caso também, porque a pessoa pode ter, ela pode ser pré-diabética, ela vai ter pique de índice glicêmico, ela tem que estar alimentando. Mas ela pode se alimentar de algumas coisas, de alguns nutrientes, de alguns suplementos, de alguns compostos alimentares que não necessariamente precisa ser uma refeição completa, mas que tenha em alguns mecanismos que a gente consegue sim esse fator nutricional estar em equilíbrio. Então, as 2 alimentações, uma é um concorrente da outra, eu acredito que elas não sejam, eu acredito que elas devam ser equilibradas mediante ao biotipo da pessoa. As 2 juntas, elas podem sim ser agregadas e elas fazem muito sucesso. Desde que essa de 3 em 3 horas, eu não gosto. A pessoa deve se alimentar da maneira que ela sente fome. Mas espera aí, ela só vai sentir fome se o substrato que ela tem durante o dia, durante a manhã, durante o horário que ela acorda, não tem um aporte nutricional adequado. Por isso que eu trabalho com os fitoterápicos e os compostos orgânicos, que faz esse equilíbrio, essa homeostase, que o meu paciente não chega a sentir fome. Então, esse período de estar se alimentando de 3 em 3 horas pode ser errôneo, porque a pessoa não está sendo um substrato matinal suficiente para ter um equilíbrio. Então, esse negócio de fome é bem relativo. A pessoa, quando ela sente fome, ela não está muito bem equilibrada. Quando ela se alimenta em períodos organizados dentro do dia, que é no caso um planejamento alimentar, uma reeducação alimentar, ela vai comer por necessidade. Eu preciso agora, então eu vou me alimentar, que é o horário do meio-dia, que o estômago de repente ronca, mas a fome, aquela parte da ansiedade, os nossos neurotransmissores, não estão sinalizando a fome. Por quê? Porque a parte da ansiedade, do estresse, do meu cognitivo está saciado, que eu trabalho daí com os olhos, com as oleaginosas. Se eu dou informação para o meu cérebro é capaz de fazer qualquer coisa com o meu corpo, né? Então, ele a funcionabilidade dos meus neurotransmissores, dos meus neurônios, fazem com que as respostas sinápticas em relação ao meu estômago aconteça. Então, se eu dou alimento para o meu cérebro, ele durante o dia não vai fazer eu sentir fome. E eu estou bem alimentada, com o equilíbrio, com composto orgânico top, eu vou me alimentar, porque são os horários que a Nutri falou e porque são os horários de adequação alimentar. No caso, se não sabe, faça as 2 refeições principais por dia, que é o almoço e a refeição da noite. Que eu digo que é até no máximo 6 horas, né? 7 horas. Perfeito. Aí o resto é conversado. Esse negócio de 3 em 3 horas
eu não gosto muito. Perfeito. Então tá, agora vamos para a segunda pergunta. Carboidrato à noite, tem algum horário limite? Então, eu trabalho com ritmo circadiano, né? Ritmo circadiano, para quem não conhece muito, é os horários que o cronológico da gente bate, que é o Cronos, né? Cronos, relógio, ritmo circadiano, é tudo o horário que a gente sabe que noite é noite, dia é dia. Então, depende muito também do ser humano, né? Da organização diária do ser humano. O Do ser estilo de humano, vida, a né? pessoa que malha à noite, que faz... Malha é uma coisa, atividade física é outra performance de um atleta é outro, né? E tem atletas que fazem algumas atividades, porque atleta tem... Quando eu falo de atleta, falo de uma pessoa que treina 6 horas a 8 horas por dia e ainda usa a noite para fazer um outro esporte, né? Então, são pessoas de alto rendimento, de alta performance. Aí isso é tudo diferente, porque ele precisa comer muito e carboidrato. Muito que eu digo, não é uma quantidade excessiva de alimentos, é uma quantidade suplementar bem grande e de alimentos proporcional. Às vezes até entra nesse de 4, 5 horas, né? Dependendo de como é a organização diária daquele paciente. Mais carboidrato à noite, depende do carboidrato, ele é bom. E depende para que a pessoa quer, né? Então, assim, ele bem organizadinho, ele pode, na verdade, Cuca, tudo pode. O carboidrato, porque assim, existe o carboidrato ruim e o carboidrato muito bom, né? Então, o carboidrato muito bom, ele é muito bom para ser ingerido. Mas a maneira que é feita, da forma que é realizado, da onde que ele é adquirido, de que forma que ele veio parar na tua casa e principalmente o horário. À noite ali, para mim, depois das 6 horas, no meu ritmo circadiano, já é noite. Então, eu cuido com isso. Uma pessoa de performance eutrófica que faz atividade física, eu cuido com o meu carboidrato à noite. Então, eu prefiro ir pela proteína, pelas frutas, pelas leguminosas, oleaginosas. Então, eu cuido em relação a esse horário à noite. Eu tô falando de mim. Certo. Carboidrato à noite, eu não vejo um perigo. Se nós falar aqui para um monte de gente, eu vou dizer não. Então, não é legal à noite, porque tem várias pessoas que não têm um condicionamento físico, que não fazem atividade física, que é sedentária. E se eles escutarem eu falando carboidrato à noite, vai lá na cozinha, bota um pacote de fritas na airfryer e pá. Sim. E aí a Nutri falou, carboidrato à noite pode. Então, não. Carboidrato à noite, para esse povo que não está consultando, que nesse bate-papo, eu não recomendo. Até o horário de 6 horas, tranquilo, vida que segue, come o carboidrato que for, porque o corpo vai sintetizar até as 8 horas da noite, vai fechar o teu ritmo circadiano, teu ciclo fechou. Tu vai dormir, vai acordar no outro dia, 6, 7 horas da manhã, já fechou um ciclo de 12 horas, né? De 11, 10, 12 horas. Você vai estar um período sem estar alimentado, aquele carboidrato que você consumiu até 4, 5 horas da tarde, perfeito. Já vai sintetizar, vai ter um acúmulo de calorias, sim, mas a gordura adipositária, aquela que fica nas regiões do nosso corpo, talvez não vai ocorrer. Certo. Então é isso. Sim e não. Se for de uma forma geral, a resposta é não. Não é legal carboidrato à noite. E também, quando abre as exceções, né, que para o sim, é cuidar nas quantidades, né, Thay? Que tudo isso depende pesado, é equilíbrio. do quanto, né? Do quanto. Certo. Agora, outra pergunta. O pão é tão perigoso assim? Deve ser cortado 100%? Não, nunca, nada. Como eu acabei de dizer na resposta do carbo, nada é ruim. Tudo é bom, né? De que maneira? A maneira que a gente escolhe o alimento que vem para nossa casa. A maneira que a gente entende um pouquinho de composição nutricional. O que é composição nutricional? Quando o paciente vai no consultório, eu explico para ele algumas coisas. Esse alimento é para isso, ele serve para isso. Eu não vou dar uma aula técnica para ele de técnica e dietética. Ele não precisa sair de lá com uma planilha de peso para saber qual é a função, quais as informações daquele alimento. Mas ele precisa saber o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é um lipídio, para que cada um serve, aonde que ele encontra, como é que ocorre. Isso sim, esse mapa metabólico. Mas não é necessário, assim, cortar todas as coisas. E o pão não é... vai entrar aí como vilão. Não, né? Eu como pão, eu gosto de pão, escolho o pão que eu como. Os horários também que ele entra na minha vida, mas não, né? Eu acho que realmente a gente não pode extinguir nada, restringir nada. A gente tem que fazer uma avaliação.
de como é que Tá. é o meu mapa, de como que é o meu organismo, se ele é aceito ou não. Porque existe pão sem glúten, existe pão 7 grãos, existe pão integral, existe pão que tu faz na frigideira. Então, existem uma série de pão. Ela tá falando de pão, né? Uhum. Então, não, o pão não é tão perigoso assim, né? Então, a gente só tem que cuidar como que ele vai ser inserido dentro desse planejamento, dentro dessa estratégia, dentro do que foi pressuposto para aquela pessoa e qual é o objetivo dessa pessoa. É realmente emagrecer? Em que tempo, em que período? Porque às vezes a pessoa pode, eu tô querendo emagrecer 10, 12 quilos, mas eu quero emagrecer isso num ano. Se a gente dividir isso aí por um ano, é 1 quilo por mês, mas é o que aquela pessoa está disposta a fazer e daí tu vai tirar. Não, tu só vai Uhum. reorganizar o cardápio, ela comendo o pãozinho que ela gosta, ela comendo sorvete que ela só vai reorganizar e vai mostrar para ela que ela pode manter isso tudo com outras opções alimentares que vão surtir no mesmo efeito. Porém, coisas mais estruturadas dentro do que é o biotipo que ela quer. Então, isso funciona. Certo. Então, eu acho que o Tá. pão não é um vilão. Agora, uma pergunta minha em relação ao pão e tudo que você falou. Digamos que eu tenho um estilo de vida mais sedentário, amo o pão, mas decidi que 2021 vai ser o ano que eu vou tentar fazer pequenas mudanças, pequenas melhoras no meu estilo de vida e na minha alimentação. Qual seria o pão que você indicaria para essa pessoa comer com mais frequência, vamos dizer assim, né? Porque tudo bem, Pode falar. às vezes assim, eu gosto muito do pão francês ou do pão de forma, né? Do pão de leite. Então, para eu sair desse, qual que seria o mais indicado que me traria mais vitaminas ou mais fibras, enfim? Qual que você indicaria? Então, eu vejo muito a localização, a cultura alimentar, onde essa pessoa está situada, né? Para conhecer um Uhum. pouco da cultura, conhecer um pouco dessa memória afetiva. Porque se a pessoa vir me perguntar, Tayana, o pão dessa marca é bom? Daí tu falei, tu consome esse pão? Não, eu queria consumir. Tá, e o que tem perto da tua casa com mais frequência que de repente a gente... tem isso, isso, isso. Aí eu vou mediante aquilo que a pessoa tem acesso, não muito longe do acesso. Mas assim, se Uhum. fosse falar de uma maneira geral, que pão hoje eu recomendaria? Eu gosto dos pão de oma. Eu sou de origem alemã, muitos falam nono, nona, opa, oma, Uhum. então eu tenho oma, né? Então eu gosto do pão de casa, do pão de oma, aquele pão que a gente faz que não tem muita informação com aditivos, né? Eu gosto mais de tudo que é Uhum. mais simples e que a gente encontrava, não se encontra mais tanto hoje em feiras, mas nas feirinhas, Uhum. aquelas feirinhas de agricultura familiar, aquelas feiras que tem no bairro, não sei se tem feirinha de bairro Tem, aí, tem. mas aqui tem, pois é. Então é esse pão ali, que é o O pão de pão cará, caseiro, vamos dizer assim. o pão de aipim, sim, esse pão ali. Por quê? É a maneira que ele é feito, ela é a resposta que ele tem, é a memória afetiva que traz nele. Então, esse pão, eu acredito que hoje, dentro desse mundo nutricional, é um dos alimentos que mais geram saciedade, menos transtorno alimentar e o mais perigoso de a gente retirar da dieta, do planejamento do paciente. Por quê? Porque quando a gente come um pãozinho de feira, a gente fala, ai, que delícia, Tem ai, gostinho de vó. que coisa, e isso é importantíssimo para quem está numa estruturação alimentar bem linear, sabe? Então eu Uhum. recomendaria esse pão. Por quê? Porque atrás disso, acompanhado disso, vai surgir outros fatores que quando ela estiver comendo, vai ligar no cognitivo e ela vai começar a pensar em relação àquilo e ela vai saber sozinha que ela não vai poder comer um pão inteiro. Que um pedacinho daquele pão, uma fatia, ou um peso, não sei se aquele paciente meu vai estar por peso, vai estar por unidade, vai estar por grama, vai Uhum. ser o suficiente. Porque a memória afetiva, com essa palatabilidade, com essa informação e com o que a Nutri deixou, vai fazer ele ter muito mais sucesso na abordagem nutricional daquele mês do que se eu tirar esse pão, mandar ele no mercado e numa sessão que ele nunca frequentou, de um pão que fulano falou para ele que realmente era bom, sabe? E aí Uhum. vai chegar lá, vai se assustar com o valor, o pão vai botar lá em 2, 3 dias com esse calorão, o pão vai estragar. E aí, Vai. Nutri, o que eu faço, né?
Então vamos pelo Exatamente. simples, então vamos pela cultura alimentar, vamos ver como é que é a região, vamos ver o que ele me traz de informação. Ah, na minha região tem uma vizinha que faz esse tipo. Ah, então pergunta para ela se ela faz esse, então vamos nessa linha. Uhum. Ah, na minha região Ótimo. tem uma feirinha uma vez por semana que eles trazem um pão lá. Eu acho que eles usam trigo normal, mas tem um pão lá. Então vamos lá, vamos se informar e vamos tentar isso ali. Vamos Uhum. tentar essa informação por uma semana, por 15 dias, depois tu me fala e a gente vê se a gente alinha, se aumentou, se diminuiu, se teve algum impacto e vamos manter por isso. Agora, esses Ótimo. pães assim industrializados, né, que vem lá com aquele negocinho, aquele selo de fábrica lá, eu não gosto muito, né? Porque se a gente for ler o rótulo, ler a nutrição nutricional, ali, as informações nutricionais, a gente não entende. Eu sempre digo, quer saber se é bom? Leu, entendeu, come, né? Uhum. Leu, Se não sabe o que está entendeu, escrito, não aqueles sabe o que nomes está escrito, estranhos, né? aborta a Já missão. tem algum Vai lá no composto químico. perguntas que alguém não conhece a alface. Vai lá e manda alguém na horta, Exatamente. manda uma criança de 2 anos. Filho, isso aqui é um alface. Nunca mais na vida ele vai esquecer. Ele vai lembrar no mercado, ele conhece, né? E tem coisas ali que a gente não conhece. Não leu, não soube o que é, não vai que é frio. É isso. Exatamente. Então, a Maísa falou pão de milho, que também traz Ela uma sabe. memória afetiva. Ela sabe que eu gosto muito e eu sempre pego lá e, inclusive, no nosso coquetel de segunda-feira, ela falou o que é que nós vamos pôr de salgado? Pão de milho e pastinha de atum. É o que a gente tem que comer em casa, não tem que ser diferente. A gente é Certo. simples, a gente tem o acesso se não tem atum, vai sardinha enlatada com óleo comestível bom, né? E a gente vai fazer o que a gente tem acesso. Não vamos botar coisa que o Encher paciente de não firula. conhece, que não dá certo, né? A gente vai mostrar a Exatamente. nossa realidade. E a Inês pediu ali, e o pão totalmente integral? Pode, dependendo do Também. horário, a abordagem Uhum. pode, dependendo o que eu estou fazendo, para que eu estou usando esse pão, que horário que eu estou fazendo colocando essa informação nutricional. É de manhã? É Uhum. de tarde? Beleza. De noite eu já acho bem arriscado, meio perigoso. Até porque eu gosto de trabalhar com ritmo circadiano. Como eu falei, eu trabalho com os Uhum. horários. Eu não gosto de alimentar após as 8 horas absolutamente nada. Dependendo do caso. Estou falando de pessoas que não têm alta performance e rendimentos em atividade Sim. física, em nível alto, né? Então é outra coisa. Tem pacientes meus que fazem atividade física após as 11 horas da noite, porque que tem academia 24 horas. E aí, como é que a gente faz? Ele não Uhum. vai comer a hora que volta? Vai. Mas daí é uma outra abordagem nutricional. Pô, Então, o pão à noite eu acho um pouco perigoso. Ah, mas Tayana, eu não tenho acesso, de noite eu não consigo comer nada. Nossa, gente, consigo te passar em 3 minutos, faço um cardápio conversando contigo, tirando o pão, e você vai lembrar de coisas que tem lá na tua geladeira, tu vai me contar e eu vou dizer, olha, tu não come isso, não come, tem lá, não tem? Então, tem outras informações que a gente consegue colocar no horário do pão, sim. certo. Agora, outra pergunta que veio. Na low carb, quando Uhum. eu como abacate, eu posso comer ovo junto ou o abacate precisa ser sozinho? Depende. Ela vai comer ovo junto com o abacate? Ela quer fazer o quê? Então, eu até perguntei, foi uma pessoa específica. Ela gosta de fazer o ovo cozido e fazer Tá. picadinho o abacate junto e comer tipo um quadradinho de cada. Um pouquinho de ovo, um pouco de abacate. Pesar, tenho que pesar, tenho que ver o gasto corporal dela. É um pouco Uhum. arriscado, dá para ser feitos em quantidades menores, ovo sem gema, mais clarificado. Aí o abacate eu tenho que ver a estrutura dele, dependendo de tirar uma parte, colocar uma oleaginosa, misturar um pouquinho de azeite de Uhum. oliva, colocar uma linhaça, dá para ser feito em quantidades Tá. menores. Abrir as porções aí, ver os horários que vai ser encaixado. Não é ruim, não é ruim, é uma boa proposta. Mas eu tenho que Uhum. ver, tenho que estudar como é que ele vai ser colocado nessa refeição. Se ela for pegar um abacate, pegar 2 ovos, colocar ali já é bomba, não dá. Não fecha, não fecha a Uhum. conta. Conta, passa Daí a é régua ali, porque muita é coisa, muita coisa. muita Perfeito. informação. Aí sai, não é mais low carb, né? Aí já é a Uhum. full. Aí já Tá. entra pra full carb, daí não entra mais pra low. Não dá. Beleza. Depende. Aí a outra pergunta, tá? É a outra e última, que depois tu vai falar as tuas, né?
é uma pessoa que está cultivando a kombucha ou kombucha, que eu não sei como é que fala. Eu falo kombucha, ela tá falando... tem gente que fala kombucha. Kombucha? Tá. Então, a kombucha, ela falou que ela fica receosa na hora de consumir, porque na receita vai açúcar cristal. E aí a 6 pergunta... colheres. 6, aqui na dela ela diz que é... É um Scooby, eu acho que é. Enfim, o Scooby, aí o a Scooby é a pergunta planta, dela. tá? O Scooby é a planta da Ah, kombucha. é? O Scooby é a planta, ele vem uma plantinha fermentada. Ah, tá. E ele... 2 litros de chamate com 1 a 2 xícaras de açúcar. É muito. Não, ele tá meio desequilibrado esse kombucha dela. Na verdade, é 1 por 6, né? Então, 6 colheres e ele precisa do açúcar. Só que vamos lá, eu tenho a pergunta aqui. É isso mesmo? Isso. Aí a pergunta é: os benefícios da kombucha para o corpo superam o uso de açúcar cristal na preparação? Então, na preparação da kombucha, ela precisa do açúcar. O Scooby é uma planta, ele é uma alga, né? A gente fala uma planta, mas ele é uma alga. E ele precisa de um alimento para ele crescer. Porque quando a gente adquire esse Scooby, ele vem num disquinho bem fininho. E ele precisa evoluir, crescer para fazer essa fermentação. E cada troca dessa fermentação, né, ele vai aumentando. E ele, para ele se alimentar, para ele crescer, para ele ter os nutrientes de biodisponibilidade, para ele ter essa informação nutricional, para nos dar o valor energético, calórico, ele precisa se alimentar e ele se alimenta do açúcar. Como que é feito? Ele é feito lá no fogo, aquecido, o açúcar ele tem numa alta temperatura, ele desmancha, ele vai ficar uma calda e ele vai ficar por 7 dias armazenados fazendo uma fermentação. E aí eu pergunto, né, a contra pergunta para ela, por que ela acha que vai ter essa interação do açúcar se a planta, a alga, está se alimentando de algo que ela precisa, que é o valor energético, para ela sobreviver e de contrapartida, é como se ela estivesse inspirando oxigênio e expirando gás carbônico. Ela está absorvendo o açúcar e de contrapartida, ela está liberando fermentação de um refrigerante altamente nutricional e benéfico com lactobacilos vivos, que vai refazer a minha microbiota intestinal e vai fazer com que o meu intestino funcione como um reloginho. Então, se a planta está absorvendo uma quantidade certa, específica, medida de açúcar, ela está absorvendo. A planta está absorvendo açúcar. Então, quer dizer que não existe açúcar presente no líquido que eu vou ingerir. Porque a planta, o Scooby, ele precisa estar alimentado, como eu, Tayana, preciso de uma série de fatores, não só do açúcar, para eu manter o meu corpo nutrido. Como ele é uma alga, uma célula, uma planta, ele se alimenta daquilo. E é só aquilo que ele precisa. Eu, Tayana, preciso de lipídio, de proteína, de gordura e de outros milhões de micronutrientes e fibras para sobreviver. Ele precisa do açúcar. Se ele precisa, ele consome, de contrapartida, ele me dá uma fermentação. Então, a resposta aqui é sensacional. Tá. Ele é bem parecido com o kefir, né, Thay? Assim, a forma como você estava explicando. Né? Eu até podia pedir para alguém trazer aqui para vocês verem. Você podia manusear aí, mas não tem ninguém que eu não quero gritar. Tá, não, tranquilo. Mas então, ele é bem legal de trabalhar. As perguntas que me mandaram foram essas, tá? Eu acho que você já respondeu todas. E aí agora eu gostaria que então você me falasse as tuas que você preparou aí para falar. A pergunta que fizeram para mim é sobre o jejum intermitente, se eu sou a favor ou contra e o que eu penso a respeito. A gente já tinha falado um pouco, né? Eu gosto bastante, eu acho muito legal. Eu trabalho com essa abordagem de estar em um período não estar alimentado. Eu acho que é sensacional a gente manter o nosso corpo em repouso nesse momento que a gente vai deitar, né? Eu acho que a gente tem que respeitar esse momento, porque o nosso corpo ele precisa trabalhar por nós em algum momento, né? E quando eu faço um excesso de alimentos, food maps, de fast foods também, exagerado, por que não, de repente, eu tentar uma abordagem em períodos de eu não estar alimentado? Eu acho que não tem
não é ruim, eu gosto bastante. Só que tem que ser feito bem alinhado, né? Até a Maísa queria fazer esses dias, ela falou, eu vou ficar. Eu falei, não, quem é que te passou isso? Não vai fazer, não. Vamos conversar e num outro momento a gente vai alinhar e a gente vai fazer. Porque não dá para fazer aleatório, nada aleatório. Vai desequilibrar teu organismo, principalmente a parte da imunidade, vai ter uma baixa, vai ter gripe, nós estamos vivendo algo que não é legal, e aí ainda vai baixar a imunidade, de contrapartida vai pegar aí um resfriado, vai ter uma candidíase de repetição, e isso não é legal. Então eu gosto de jejum intermitente, ele não faz mal, devido se ele está fazendo um devido acompanhamento nutricional com alguém realmente específico. Ela até riu ali. Ela viu que eu estava falando dela. A outra pergunta que veio é, beber água ajuda a emagrecer? Ajuda a emagrecer. A água é a nossa fonte de vida, né? 70% do nosso corpo, a funcionabilidade dele é por água, né? Então a água ajuda a emagrecer, a água ajuda a emagrecer, não comer ajuda a emagrecer, um equilíbrio nutricional ajuda a emagrecer, dormir ajuda a emagrecer, atividade física ajuda a emagrecer, o excesso de carboidratos não ajuda a emagrecer. Então, tudo ajuda a emagrecer e várias coisas não ajudam a emagrecer. Mas a água, como fonte de vida, ela ajuda sim, né? Associado a algumas coisas, a pontuar algumas coisas, ela precisa ser consumida assim, 35 ml, né? Pelo quilograma corporal da pessoa, se ela tem uma atividade inerte, assim, se ela não faz muita movimentação, se ela é uma pessoa mais sedentária, né? Mas a gente trabalha mais ou menos com esse fator, porque às vezes a pessoa não sabe dizer se ela é uma pessoa que faz uma atividade leve, moderada, então a gente trabalha com esses 35 ml, e daí complementa com um pouco mais, algum chá ou alguma outra coisa que a pessoa gosta bastante, inclusive o café. Mas no mínimo é isso aí, 35 ml por pessoa, por quilograma de peso, se a pessoa é sedentária. E se ela faz uma atividade física moderada, a gente aumenta para 40. E se ela é um atleta, a gente aumenta muito mais. Então aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, 2 litros por dia, né? Mas não mais. Inclusive agora na nossa tabela, na nossa pirâmide alimentar, já está aumentando para 2.400. Então, já é bem satisfatório. Então, a água ajuda a emagrecer? Certo. Sim. Ela tem que ser colocada no nosso dia, porque 70% do nosso corpo é necessário ter água. Evitar o jantar. Evitar o jantar ajuda a emagrecer? É que assim, né? Eu janto cedo, eu como cedo. Então, não, né? Dependendo dos teus horários, não. E dependendo do qual é o horário do teu jantar, o que tu vai fazer, porque aqui, como eu estava falando antes contigo, Cuca, a gente tem vários períodos de trabalho. Tem gente que trabalha e janta 9h15 da noite na fábrica. Aí eu vou dizer para essa pessoa, olha, tu vai engordar. Mas ela vai trabalhar até às 5 horas da manhã. Ela vai morrer, então? Vai desmaiar numa máquina? A máquina vai passar, né? Então, tem que ver a realidade de cada um, né, Thay? A realidade, a história, né? Então, exatamente. Então, o jantar ali é complicado. A gente tem que ver os horários, né? Comer só alimentos light diet emagrece? Não, de jeito nenhum. Porque alimento é alimento, comida de verdade é comida. Alimento light é sem restrição de algumas coisas e diet sem restrição de açúcar. Então, a gente tem que ver, porque aquele alimento pode ser light, mas tem outras coisas dentro dele. Tem carboidratos, tem glúten, né? E daí ele vai engordar da mesma coisa, né? Da mesma forma. Então, não emagrece. É mito. Aí, para quem é pré-diabético e diabético, sim. Daí a gente tem alguns alimentos dentro dessa área que a gente tem que, sim, prescrever para esse paciente, porque a gente não encontra de outra maneira, a não ser que tem que ser manipulado, ou alguém que tem que fazer para essa pessoa, né? Hoje em dia, as feirinhas, essas lojas de produtos naturais, elas trazem uma oferta bem grandiosa de produtos artesanais, né? Que daí não entram nessa nomenclatura de light diet, que são específicos. Fala assim no rótulo, específico para diabetes, específico para celíacos, específico para isso. Então, nessas lojas é bem pontual. Então, é muito bom trabalhar com isso. Quem nunca visitou uma loja de produtos naturais, façam essa visita, vão conhecer, aventure-se nesse mundo. Sempre tem uma pessoa lá especializada que tem muito conhecimento dentro dessa área. E daí ela pode te passar muitas informações e você acaba conhecendo muitos produtos que fazem muito bem à saúde. Tomar chá frio. Tomar chá frio. Tomar chá frio em agonia. Tá, vamos tentar atender aqui. Tomar chá frio em jejum emagrece? Nossa, mãe. Olha só. Fala, Cuca.
Tá quase acabando nosso tempo, Cuca. Tá, aham. Tem mais perguntas aqui também, e eu Tem também um monte queria. aqui. Eu também queria falar, te perguntar, na verdade, dentro da tua experiência, perguntar a tua opinião, né? Aonde que tu vê que a psicologia ajuda os teus pacientes? Aonde que entra o meu trabalho Em dentro tudo. Não, em tudo. Eu gosto demais. Eu trabalho com uma psicóloga no consultório e eu, 90% conversam com ela ou vão com com outro profissional fora. Eu trabalho com equipe multidisciplinar. Eu acredito que eu, psiquiatra, o obstetra, psicólogo, o neuro, né? Então, é um trabalho muito casado. E a psicologia é uma via muito boa de ser trabalhada, porque o nosso conselho de ética é muito parecido, né? Então, a gente gosta de trabalhar o comportamento, a gente gosta de trabalhar o ser humano como um todo. E eu acho que essa visão nutricional, não de todos os profissionais, né? Dentro da minha profissão. Nem todos os profissionais conseguem analisar o ser humano como um todo na área nutricional, porque eu conheço muito profissional que tem dieta prontinha de gaveta e não escuta nem o que o paciente tem e não analisa a anamnese clínica do paciente, não ouve o que ele tem para te falar. Então, eu acho que esse respeito com a psicologia é ímpar. É uma via de mão dupla, é um vai e volta, e a gente só tem benefícios, só tem ganhos, e é isso que faz o resultado do paciente ser excepcional em tudo aquilo que ele está predisposto a fazer dentro da área nutricional. Eu acho que é o casamento perfeito, Cuca. A gente tem que entender, né, por que ele tem aqueles fatores desencadeantes de comer em excesso, por que ele tem aqueles comportamentos, quais as emoções, quais são os pensamentos que trazem para o paciente dentro de cada refeição. Então, a gente tem que olhar o ser humano como um todo, né, Thay? É realmente isso. Tá acabando nosso tempo. Vamos tirar uma foto? Vamos. Tira aí, porque tá acabando ali no meu relógio, falta 2 minutinhos. Então, olha para cá. E vamos falar até cair, então. Nossa, vi que a minha... Eu tenho que agradecer a Nádia. Eu preciso ir na Nádia, né? Eu vi que eu fiz a expressão e deu certo. Olha só. Agora que eu vi, que delícia. Uma pessoa colocou uma pergunta aqui, ó. E quando não se tem sede? Porque eu acabo esquecendo de tomar água. O que você, enquanto nutri, né? Eu sempre falo assim, ó. Não existe isso pra mim. Porque eu sempre digo que quando a pessoa tá com sede, o corpo dela já tá berrando, né? O corpo dela já tá desesperado. Então a gente precisa beber água antes de sentir sede. E isso, ele um hábito que você tem que ir introduzindo no teu dia a dia. Então, não tomo nada de água. A Nutri falou que tem que tomar de 2 a 2 litros de 400 no mínimo. Eu não vou sair de hoje do zero para amanhã tomar 2,5 litros de água, né, Thay? Então a gente tem que começar aos poucos e se colocando metas, mini metas. Colocar uma garrafa ali no lado do teu computador, onde que você trabalha. Às vezes até fazer uma aguinha saborizada para pelo menos ir se adaptando, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Vou te falar que tu não consultou ainda. Que a hora que consulta, a primeira vez que eu explico todo o mapa metabólico, desde a boca, no estômago, chegar no intestino, que a pessoa tem paciente minhas aí, elas ficam às vezes 1h30, 2 horas na primeira consulta, que elas entendem o que acontece quando o corpo ele não absorve água, é impossível. Elas sempre relatam, Thay, tem paciente minha que consome 4,275 litros, ml de água por dia, elas conseguem hoje até muito mais. Mas no começo, assim, no mínimo, elas saem de lá no outro dia consumindo 2 litros, 2,5 litros de água, sim. Porque elas entendem, eu faço elas entender todo o funcionamento do organismo. E por que que elas têm, principalmente, agora se assustem aí, meninas, infecção. Ai, desculpa. Que elas têm candidíase de repetição. Aí eu explico, quando a mulher que tá aí do outro lado, que ela entende por que que a candidíase de repetição dela acontece por falta de água, e eu explico toda a funcionabilidade, pronto. No outro dia,
A água Começa a tomar água. Porque já sabe onde vai apitar o negócio. E daí o negócio é ruim. E daí ela entende e acaba. Tem que entender, né? Geralmente quem pergunta é porque nunca foi numa nutricionista, ou a nutricionista um dia não explicou, o médico não falou. Então, no entendimento, ela acaba porque o quê? Gera um medo, né? A pessoa fica, nossa, impactada, vem aquilo no intimo dela, aqui no meio, ela fala, nossa, eu não sabia, não precisava ter ouvido, ter escutado isso hoje, o que eu vou fazer? Então, eu vou beber água. E sai do consultório já, vai lá, pega uma garrafinha, já toma água, já sai bebendo copinhos de água e funciona assim. É um entendimento, Cuca. E deixando ali no local visível, né? Essa é tão grande que nem aparece, ó. Certo. Outra pergunta que deixaram ali, ó. Em questão de retenção de líquido, não faço dieta, como de tudo, mas estou estável no meu peso. Mesmo sendo acima, estou ficando flácida. O que ela quer saber? Retenção de líquido. Tá, mas ela... Não entendi. Não faço dieta, como de tudo, mas estou estável no peso e mesmo sendo acima, mas estou ficando flácida. Digamos, pelo que eu entendi, a pessoa tá com a mesma dieta. Entendi. E tá ficando flácida. Já sei. Fator intestinal. Ela não me falou tudo, mas ela não me explicou microbiota intestinal. Se eu der um gráfico para ela e perguntar, me fala dentro dessa escala, como é que tá ali pegando. Intestino não funciona. Absorção, retroabsorção. Certo. Então teria que mudar realmente a desbiose, o conjunto. Desbiose. Perfeito. Então tá, gente, eu acho que a gente respondeu a maioria do pessoal que colocou aí, né? Eu quero te agradecer, tá? E a gente acabou ficando mais de uma hora aqui. Eu descobri que não tá caindo em uma hora. Muito bom. Eu quero só mandar uns beijinhos aqui, que deixa eu ver quem é que tá aqui ainda, para eu falar dos pacientes, né? Que entrou tantas, meu Deus do céu. Entraram e saíram. A Eloá também que tá aqui, a Silene, nossa... Ai, entrou quem? Meu Deus, a Diana, beijo. A Mayra, beijo. Mayra, Silene, beijo, gente. Claudete, beijo. Todo mundo que entrou, obrigado pela participação. Ayrton, beijo. A Vi, beijo. Jane, gente, que legal que vocês entraram. Beijo mesmo. Que legal, muito bom ter a participação de todos. Que bom que não caiu. Eu espero que tenha ajudado em algumas coisas. Eu sei que não respondeu a maioria das perguntas não foram respondidas porque cada pessoa é uma pessoa, mas eu consegui, eu acho que passar para vocês um pouco desse mundo nutricional, dessa vida que eu tracei, né? Dessa história que eu gosto de explicar para as pessoas. Falo bastante, né? Dessa história que eu gosto de explicar para a pessoa, que é esse mundo que eu vivo, né? Que para mim todo mundo fala, ai, mas isso deve ser muito chata. Não, eu como de tudo. Mas as minhas escolhas mudaram, os meus hábitos mudaram, a minha adaptação com a minha família mudou. Isso tudo eu tenho resultados, né, na minha vida. A gente não fica doente nunca, né? Nunca temos baixa de imunidade. Minha família é super saudável, mas assim, a gente não faz nada diferente. A gente só fez boas escolhas. A gente consegue ler rótulo, porque eu digo para todos vocês que estão aí, se vocês não conseguem ler rótulo, não compra, não vai, que é fria. Lá em casa, aqui, se eu levar minha filha no mercado, ela vai lá, nem pega, porque ela não consegue. Eu falo, consegue ler? Me explica. Não consigo, então não pega, né? Então não compra. A gente come de tudo um pouco, a gente tem um equilíbrio, a gente dorme bem, né? A gente não vive à base de medicamento. Eu nunca vou pelo que os outros falam, eu sigo a minha linha de pensamento, eu sou uma pessoa de bem comigo, eu gosto, me escolho todo dia de estar feliz, não tenho ninguém que me motiva. Se eu falar, o teu marido te motiva, não. Ele acorda depois de mim, eu que acordo primeiro. Então, assim, eu sou uma pessoa automotivada. Eu decido todos os dias a tomar uma iniciativa na minha vida. Eu tenho que estar bem, porque os meus pacientes querem isso. E se eu dou isso, eu retribuo. Eu aprendo todo dia muito mais do que ensino. Com os pacientes, né? Então, a minha mala é bem grande, né? Não a minha bagagem, a minha mala de conhecimento desse mundo de nutrição é bem grande, mas ela está aberta.
né? Ela sempre está aberta. Então, a gente sempre está aberto, né? O caminho que eu escolhi sempre está aberto. Então, eu sempre recebo. Mas porque eu escolho dar, né? Essas informações, eu escolho de dar o meu conhecimento, um conhecimento, o dia que eu não estiver mais aqui, muita gente já sabe. Eu sempre falo, o dia que você não estiver mais comigo nessa área, você vai conseguir andar sozinha, porque eu te ensinei. E ensinamento, eu acho que isso é divino, porque eu também aprendi, eu paguei, teve um preço, mas eu não custo estar aqui falando, porque eu acho que as pessoas que estão vendo sabem, ela é uma nutri diferenciada, ela consegue explicar. Sim, vou te explicar muito mais no meu consultório, numa consulta online, numa consulta. Eu vou te explicar, porque conhecimento ele tem que ser realmente dividido. Então, eu sempre sou uma pessoa que gosto de fazer o que eu faço e gosto das pessoas. E uma coisa que eu acho legal dentro da área profissional, não importa a área que você seja, você sempre é um vendedor, né? Uhum. O que é um vendedor? Não é enganar as pessoas, você tem que estar no lugar daquela pessoa, sempre. Exatamente. O teu negócio vai ser reflexo daquilo que você quer para você. Você tem que pensar assim, se eu estiver fazendo isso para fulano, que é para mim, eu vou ter essa resposta? Não, então não faça. Então trata o teu trabalho como você que queria que o outro te tratasse. Que daí é a resposta que você tem para o mundo. Eu falo sempre, é recíproco, é verdadeiro. Por quê? Porque é aquilo que eu jogo. Não sou que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas eu escolho todo dia às 6h10, 10 para as 6 da manhã, quando eu acordo, depende do dia. Eu escolho, eu me posiciono. É isso que eu quero para mim. Me abalo, mas me abalo naquele momento e rapidamente eu sei que eu tenho uma outra pessoa me esperando que precisa de mim e eu preciso saber o que ela tem ali para ela me passar. Então, se eu passo uma coisa ruim para ela, ela vai jogar uma coisa ruim para mim e o nosso casamento não vai funcionar. E a minha agenda não vai ser do jeito que é, vai ser vazia e não cheia. Então, é isso, eu escolho, eu faço algumas escolhas e na minha profissão, a minha mala tá aberta. Pode falar. Eu sempre falo que a pessoa que vem nos procurar, ela está depositando uma confiança na gente. Então, a gente precisa entregar o nosso melhor, porque às vezes ela marca, Cuca, eu preciso de um horário, marcou lá para a semana que vem, para daqui 15 dias. Ela está 15 dias se preparando para aquele momento estar lá 1 hora, 1 hora e meia comigo. Então, eu preciso entregar o meu melhor naquele momento, porque ela pensou o que eu vou falar para psicóloga ou para nutri, que roupa que eu vou usar para ir, qual momento. Ela destinou um horário, um tempo, ela tirou um tempo da vida dela para dedicar, porque ela quer alguma coisa da gente. Então a gente tem que estar ali 100% presente e se dedicando, entregando o máximo que a gente tem, sem querer ficar com aquela coisa de vou esconder, vou segurar um pouquinho para nossa próxima sessão. Não. Né? É realmente um casamento. Então, a gente precisa... Pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam do nosso melhor, né? Isso aí. É isso. Certo? Falou tudo. Então, adorei. Tá sensacional, né? Por isso que a gente se conectou, né? A gente tem os mesmos valores. Isso mesmo, energia. Eu não vou falar assim, vamos fazer outra, né? Vamos deixar fluir, o mundo vai responder pra gente. Porque eu tava eu falei pra ti, né, eu fiz tanto lá que daí parei de fazer. Mas eu acho que se o universo responder pra gente num outro momento, pra gente se encontrar aqui, a gente faz, né? Com certeza. Fazer. Não vamos vamos deixar. Vou tentar deixar a live salva agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vou marcar a Thay também. Pode deixar lá no perfil e no decorrer da semana a gente vai respondendo. Thay, muito obrigada. Me senti muito honrada obrigada por ter cruzado o meu caminho. Obrigada por essa brilhante profissional que tu és. Obrigada. Me sinto bastante honrada nesse projeto contigo. Nem deu tempo, mas acompanhem os nossos stories, tanto os meus quanto os da Thay. A gente vai estar falando no decorrer da semana do nosso projeto, tanto aqui de Rio do Sul, quanto do nosso projeto de Imbuia. E quem quiser conhecer mais a profissional que a Thay segue ela ali no Instagram. E as tuas pacientes que estão aí, se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me segue conectar contigo. Muitas ali já consultaram ali, já tiveram alta, mas quer conhecer o teu trabalho, que eu acho sensacional. A tua ideia do teu ícone, do nome do teu negócio, fala aí. Psicologando a Cuca. Isso. Eu acho sensacional, eu acho super divertido. Eu acho que quando a gente vê, já cria uma expectativa. E quando cria uma expectativa, desperta o interesse. E
Então, para algumas eu já vou falar porque o teu atendimento também é online e isso funciona bastante. Funciona. Então, quem quiser seguir a Cuca, fica aí, a gente fica nessa sinergia, nessa interação. Me marca, que daí eu compartilho, aí eu já te coloco ali, as pessoas podem te seguir também, tá, Cuca? Tá bom, então, obrigada, um bom fim de semana. Meninas, galera que entrou aí, obrigada pelo tempo de vocês. Em plena sexta-feira, 9h10 da noite, todo mundo ficou aí, né? Sextamos da melhor forma, cuidando da nossa saúde, que é o que realmente importa, né? Então, um excelente final de semana para todos. Um beijo. Parabéns. E tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Beijo, tchau.